de uma bola. Esse é o objetivo, você correr e você fazer o gol. Se tirar a bola do jogo, não faz sentido. Você ficar correndo sem a bola. Você corre aqui para quê? Vai chutar para quê? Não tem? Então perde o sentido. Se você tirar a bola, perde o sentido do esporte. A palavra de Deus traz uma verdade para nós, que se nós somos sábios, nós temos que aprender com pessoas que erraram antes de nós e que também acertaram antes de nós. A palavra de Deus, ela diz sobre um homem que buscou incansavelmente praticamente tudo que cada um de nós busca na vida, ao acordar, ao trabalhar, ao dormir. Naturalmente, todos nós estamos correndo atrás de um objetivo nosso: dinheiro, fama, grandes construções, prazeres que o mundo oferece, prazeres carnais, prazeres pecaminosos. Nós estamos movidos a correr atrás dessas coisas. Cada um de nós tem alvos diferentes. Todos eles, se não for a graça de Deus, voltados para nós mesmos. Só que a Bíblia chama isso de correr atrás do vento. A Bíblia chama isso que pessoas que vivem assim, ela é pior do que se estivesse jogando bola sem a bola. Você corre atrás do vento. A Bíblia tem um livro lá em Eclesiastes, escrito por Salomão, considerado o homem mais sábio dessa terra entre nós humanos, e que Deus permitiu que ele tivesse muitas coisas que nós estamos buscando. Ele teve riquezas imensuráveis, teve sabedoria absurda, fez grandes construções, buscou realizações em relacionamentos com mulheres, sabedoria, dinheiro, posse. Ele teve tudo que talvez você esteja dedicando a sua vida hoje para buscar. E esse homem, Salomão, Deus o agraciou que ele escreveu o livro de Eclesiastes, e ele diz que tudo isso é correr atrás do vento, é você correr atrás do nada, é você buscar alguma coisa que não vai satisfazer a sua vida, é você correr atrás de uma coisa e no final você vê assim, não valeu a pena. Porque ele chegou a essa conclusão no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13 e 14, Salomão diz assim: de tudo que eu ensinei, de tudo que eu vivi, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, se Deus nos der a graça de nós aprendermos com essa história, nós vamos evitar frustrações. Você não vai chegar no final da sua vida e falar assim: eu corri atrás do vento. Eu tive as coisas, eu tive dinheiro, eu tive isso, mas eu não estou satisfeito, eu não tenho significado na vida. Porque Deus nos criou para relacionar com Ele. Enquanto cada um de nós não relacionarmos com Deus, enquanto Ele não se revelar a nós e nós, pela graça, não crermos nele como nosso Senhor e Salvador, você pode atingir qualquer objetivo da sua vida, como Salomão atingiu, e você no final você fala assim: é correr contra o vento, é vazio, é vaidade, não valeu a pena, não valeu a pena. Então que Deus nos dê a graça de olhar para esse exemplo bíblico e falar: Senhor, se eu andar por esse caminho, eu vou chegar na mesma conclusão. Se eu trilhar por esse caminho, o fim vai ser o mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12 que há caminhos que ao homem parece reto, parece bom, mas o fim deles é a morte. O fim do caminho que parece bom, não é bom. Então, o que Salomão está nos ensinando é que a vida sem Cristo não tem significado. Você pode ter o que você quiser materialmente, porque só em Cristo nós temos salvação, só em Cristo nós temos perdão dos pecados, só em Cristo nós temos esse relacionamento para o qual Ele mesmo nos criou como seres humanos. E o final do versículo 14 de Eclesiastes 12 diz assim: porque Deus trará à luz todas as obras de cada um, e Deus julgará tudo que nós fizermos. Então, o que nós aprendemos com isso? Deus, Ele é legislador e Ele mesmo executa as leis que Ele criou. E nós podemos hoje estar descumprindo as leis de Deus. Você pode descumprir as leis de trânsito, por exemplo. Você pode pegar o seu carro aqui, sair em alta velocidade, beber, se embriagar, descumprir as regras. Talvez ninguém vai te impedir de fazer isso agora, só que a consequência vai chegar.
E o que nós aprendemos é que as pessoas vivem a vida inteira descumprindo a lei de Deus, não crendo nele como seu Senhor e Salvador, não observando os mandamentos de Deus, não pedindo misericórdia de Deus para crer no Evangelho, porque ninguém vai ser salvo olhando a lei, ninguém consegue ser salvo cumprindo a lei. O único jeito de eu e você sermos salvos é crendo em Jesus que cumpriu a lei por nós, que deu a vida dele por nós. E quando nós entendemos isso pela graça, nós descansamos na cruz de Cristo, no amor dele demonstrado ali na cruz. Então a vida começa a ter sentido para nós. Então nós passamos a querer, desejar obedecer à lei de Deus. Porque no final, todos que procuram viver descumprindo, ignorando a Deus, um dia vão ter que enfrentá-lo como juiz. E aí não vai ter mais como nós recorrermos. Então o dia da salvação é hoje. Se você tem ouvido o Evangelho, peça a graça de Deus para crer naquele que fez tudo por você na cruz. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Não, nada do que eu e você fizermos, nós vamos ganhar o favor de Deus, nós vamos merecer alguma coisa. O que nós merecíamos é a justa condenação de Deus. Mas pela graça de Deus, pelo amor dele, imerecido, ele voluntariamente deu a vida dele por nós, para que a nossa vida tenha sentido. E nós passamos a viver, a jogar bola, fazer qualquer coisa para a glória dele. O dever nosso de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E temer a Deus é viver uma vida que agrade a ele, que honre, que observe os mandamentos dele. E nós não temos capacidade sozinhos. Por isso que nós precisamos totalmente de crer em Jesus. Essa é a mensagem que eu trago para você, porque você pense nessa verdade. Se você está tentando cumprir a lei de Deus, desista. Que você peça, Senhor, o Senhor cumpriu a lei de Deus, o Senhor deu a sua vida por mim. Me dê fé para crer nesse sacrifício, para que então eu experimente esse perdão dos meus pecados na cruz e deixe de ser um condenado para ser um perdoado, de ser um perdido para ser um achado pelo amor de Deus. Essa é a minha mensagem, que você pratique o futebol agora pensando nisso e que você vá embora para sua casa e reflita sobre isso. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê fé salvadora para crer nele. Amém? Amém. Amém.